Vamos conversar com o ministro Paulo Bernardo. Ministro, chega aqui, por favor. Deixa eu passar por trás aqui. Nós estamos ao vivo. Gustavo está saindo aí, acompanhado por muitas pessoas. Todo mundo quer conversar com o Gustavo, que dá um abraço no Gustavo Frutti. Nós estamos aqui com o ministro Paulo Bernardo das Comunicações. Ministro, foi uma eleição difícil, o senhor diria ou não? Foi muito difícil. O primeiro turno foi uma eleição onde nós passamos por 4.000 votos, 4.400 votos. Foi muito difícil. No segundo turno acho que mudou, o quadro ficou muito mais distensionado. Ficou claro que o Gustavo teria uma diferença mais elástica, mas eu acho que ele tem que comemorar. A vitória foi muito suada, você está vendo literalmente aqui. E uma pessoa que apanhou muito, sofreu ataques, conseguiu manter a tranquilidade, a calma, se posicionou sempre de forma muito tranquila, muito calma. Apanhou no primeiro e no segundo turno? Apanhou no primeiro e no segundo turno. Eu acho que o resultado foi justo, porque o Gustavo é o mais preparado. A Curitiba, com certeza, vai ficar satisfeita com o trabalho dele. Ele vai fazer um belíssimo trabalho como prefeito. O senhor entende que o PT se envolveu mais na campanha no segundo turno? Não, acho que nós trabalhamos bem nos dois turnos. No primeiro turno, acho que a nossa campanha desorganizou um pouco por conta dos ataques, né? Nós tínhamos duas máquinas para enfrentar, que era a prefeitura e o governo do estado. Não foi fácil, panfletos sendo distribuídos, falando as piores barbaridades, telefonema. Eu acho que o Gustavo soube superar isso e nós conseguimos manter a tranquilidade e continuar trabalhando. Ministro, diante dessa vitória, o que começa a se cogitar, já vinha sendo cogitada, é o governo em 2014, a disputa pelo governo em 2014. É o momento para se pensar ou não? Olha, eu acho que os políticos e os jornalistas sempre pensam adiante. Já está todo mundo pensando em 2014. O eleitor votou e não tem compromisso nenhum, né? Então, não foi combinado com o eleitor resultado nenhum para 2014. Acho que nós temos que ter tranquilidade, trabalhar, dialogar com os partidos que são aliados. Acho que aqui nesta eleição nós construímos uma grande aliança que já tinha início em 2010. Acho que tem tudo para repetir em 2014, mas vamos ter que trabalhar antes primeiro. Muito caminho pela frente. Muito caminho. Muito obrigado, ministro Paulo Bernardo, ministro das Comunicações. Esse é o Tribunal Regional Eleitoral. Essa imagem que você está vendo, essa imagem aberta, são muitos cabos eleitorais, são vereadores que estão por aqui, pessoas que acompanham o Gustavo Frutti. Ele passa por todos os veículos de comunicação para conceder entrevistas, para conversar com a população aqui. Olha só, aí são vários os correligionários que estão por aqui. Marcelo Rangel está quase terminando, 50,4% contra Péricles, 49,5%. Já definido, então, Ponta Grossa, é Marcelo Rangel que vence, olha aí, por frações, hein? Marcelo Rangel, então, em Ponta Grossa, é o novo prefeito. Cascavel, também definido, Edgar Bueno, 55,5%. PT perde por pouquinho em Cascavel, 44, não é tão pouquinho assim, desculpa, eu não estava conferindo ali, 44,4%. Ganhou em Cascavel Edgar Bueno, 55% a 44%, o resultado de Cascavel. Outra cidade, vamos para os próximos resultados. Que é que nós temos mais aí? Londrina, Alexandre Kiref, definido também. Marcelo Bellinati vai para casa, o sobrinho do Bellinati. Alexandre Kiref, que tem o apoio do PT lá, do PSD. O Alexandre Kiref leva a prefeitura, 50,5%, quase empatado com Marcelo Bellinati, com 49,4%. Será que temos mais alguma? Maringá também. Maringá falta só uma urna. O PIN está na frente, 53,01%, já definido também, porque uma urna não vai mudar nada. NVR do PT ficou em segundo lugar, 46,9%. Então quer dizer que o PT não conseguiu tudo aquilo que esperava aí nestas cidades. Vamos então conferir a nota do Ratinho Júnior, que manda para cá dizendo que não vai dar entrevista agora, só amanhã convoca uma entrevista coletiva e diz o seguinte, o Ratinho: quero agradecer com muita humildade o grande carinho e apoio que recebi em todas as partes da cidade. Agradecer a nossa equipe, nossa militância, nossos vereadores, amigos que trabalharam incansavelmente com alegria e dedicação, independente de pesquisa. Fizemos uma campanha bonita, alegre e propositiva. Apresentamos novas propostas para a cidade, ouvindo a população, criamos um grande projeto. Esta nossa grande votação traz ainda mais responsabilidade com a população de Curitiba. Diz o Ratinho: vou retomar meu mandato de deputado federal, trabalhar muito para trazer recursos e defender nossa cidade. Desejo boa sorte para o Gustavo Frutti e para que ele faça um bom trabalho priorizando as pessoas. O
O Ratinho ainda diz: o resultado da eleição mostrou que nós representamos uma grande parcela da população de Curitiba. Isso nos dá credibilidade para fiscalizar e cobrar a atuação do novo prefeito, sempre com o objetivo de ajudar a cidade e atender os interesses da população, principalmente os mais humildes. Que Deus abençoe a nossa cidade e um grande abraço a todos os curitibanos, do fundo do meu coração. Ratinho Júnior, que promete uma entrevista coletiva para amanhã a ser convocada pela sua assessoria de imprensa. Números finais da cidade de Maringá, fechado Maringá então agora, com a última urna que faltava. O PIN realmente é o prefeito, 53% contra 47% do PT com o NVR. 53% contra 47%. Belmiro, o quadro é importante porque Curitiba é uma cidade vital num projeto para daqui a 2 anos na disputa pelo governo do estado, mas no interior não correspondeu ao que o PT estava esperando pelos números mostrados até aí nas cidades que tiveram segundo turno. É verdade. Agora, eu acho que uma das eleições talvez mais importantes, mais paradigmáticas, né, para usar a palavra da moda, é a de Londrina, né? Porque nós estamos arquivando uma oligarquia de 40 anos do populismo mais escarrado que o Paraná já viu, que é a dinastia do Belinati. Justamente iniciada nos meios de comunicação com programas populares. Com Belinati, exatamente, com 5 conjuntos, aquela mística da invencibilidade eleitoral nos 5 conjuntos. A população de Londrina está de parabéns. Eu nem conheço esse candidato Kiref, mas está de parabéns para mostrar que eles não são mais curral eleitoral de quem quer que seja. Aquela história de que tem o sobrenome do fulano, está automaticamente eleito, acabou. Então eu acho que isso, o PT não se sai bem no interior, né? Porque na realidade Londrina praticamente ele entrou só como coadjuvante, Maringá ele perdeu em Ponta Grossa, perdeu com o Chico Brasileiro, que era apoiado por eles em Foz do Iguaçu. Então, eu acho que... Mas isso dá um equilíbrio, né, Vili? Interessante, quer dizer, eles ganham espaço na capital e na região metropolitana e perdem espaço nas grandes cidades. Eu acho que essa é a grande manifestação de sabedoria da democracia. Tá? Ninguém é hegemônico mais nesse quadro todo. Professor Daniel Medeiros, o importante nessa eleição é verificar que, o óbvio, quem faz o resultado é a população. Claro que tem manipulação, pode ter problema na pesquisa, tem empresariado, tem tudo que é tipo de artimanha, mas no final é o eleitor realmente. Se ele participa e tem consciência, ele tem o poder. Eu não tenho dúvida, eu talvez até por defeito de profissão, que eu sou professor, eu acredito no aprendizado. E acho que nesses 30 anos de eleições, o eleitor brasileiro aprendeu a votar, né? Durante o regime militar se dizia que não se podia dar direito de voto porque as pessoas não sabiam votar, só que esqueci um detalhe simples, né? Se aprende a votar votando. E, de fato, foi o que aconteceu. Então, interferência da mídia, interferência do marketing, interferência, consciente ou não, de institutos de pesquisa, tudo isso tem efeitos, mas não são efeitos decisivos, não são efeitos que realmente possa se dizer garantam eleições. Se a gente rapidamente reportar o passado recente, que foi a eleição do Collor de Mello, que foi uma eleição midiática, né? Collor de Mello foi eleito porque havia um cidadão chamado Marcos Coimbra, dono da Vox Populi, que construiu esse personagem, né? E havia um assessor de imprensa, Humberto Rosa, que conseguiu criar ligações com a imprensa e, enfim, e uma mídia que se encantou com aquela personalidade caçadora de marajás e produziu um presidente, né? Hoje isso já é muito mais frágil, né? Já se brincou, né? E até o próprio pai do Ratinho ficou muito bravo, que foi comparar o Ratinho com o Collor. Eu também acho que não é uma comparação apropriada, mas digamos assim que sobre a sombra de um Collor em Ratinho, se isso é fato, ela não funcionou. Eu acho que hoje, independente do marketing, independente da mídia, independente dos institutos de pesquisa, o eleitor consegue discernir, né? Lógico, teremos erros aqui ou ali, porque temos eleições agora constantemente, essa rotina de eleições a cada 2 anos, mas acho que a eleição em Curitiba e no resto do país, ela demonstra, como bem lembrou o professor, que nós temos hoje uma população que não consumia e hoje consome, e uma população que, como lembravam os titãs, querem
mais do que comer, né? Querem diversão e arte, querem ter participação, querem realmente realizar seus sonhos por meio da política. Então, eu não posso, em absoluto, e eu lembro sempre isso, o quanto é bacana votar, o quanto é bacana participar. A eleição é sempre uma festa e esse resultado ele expressa, por um lado, uma vontade e, por outro lado, como eu comentei agora há pouco, um aviso, né? Fruit não é o prefeito de toda a cidade de Curitiba. Então, ele precisa lembrar disso, ele já comentou isso na sua declaração e eu espero que ele faça uma gestão para todos os curitibanos, incorporando, inclusive, as preocupações que transpareceram na candidatura do candidato Ratinho. Vamos adiante pela Band com a cobertura da apuração destas eleições no Tribunal Regional Eleitoral, Luiz Ribeiro. Eleição praticamente terminada, essa é a movimentação que se vê aqui no Tribunal Regional Eleitoral. Muitas pessoas já saíram daqui porque a apuração está praticamente terminada. Eu recebi informação agora há pouco de um assessor aqui, alguém que trabalha no grupo do Gustavo Fruit, que daqui a pouco ele vai sair aqui do TRE e vai até a rua Francisco Nunes com a rua Regina Célia Marinoni. É uma rua bem pertinho aqui do TRE, uma pracinha que tem ali. Eles devem instalar um caminhão de som e aí ele vai falar ali com as pessoas que estão por aqui. Aqui no tribunal foi essa muvuca que você pode acompanhar aqui, essa correria, para a gente poder conversar com todo mundo. Nós estamos aqui com a Eleonora Fruit, irmã do Gustavo. E daí, como você viu essa eleição até esse momento? Poxa, foi uma eleição que mostrou a combatividade do Gustavo, a persistência, né, em ser candidato e uma campanha formada por uma corrente de bem construída desde a construção do plano de governo, que foi feita no início por centenas de pessoas e depois o Gustavo discutindo a cada reunião com o sindicato, nos bairros, nas regiões de Curitiba, e este programa tomando consistência. Então, hoje a gente está aqui celebrando com a cidade a possibilidade de ter, a partir do dia 1º de janeiro, o Gustavo prefeito de Curitiba. Você chegou a ser citada nos debates aí também sobre o seu trabalho na Secretaria de Educação. Você deve ter alguma participação na administração do Gustavo? Não, absolutamente. A partir de agora que começa a discutir essa questão da transição, né, a partir de amanhã já. E em nenhum momento, desde a formação das alianças, apesar de muitas especulações, mesmo com o grupo do PDT, com o PV, com o PT e com os novos aliados agora no segundo turno, se discutiu determinada secretaria para A ou para o B. Eu acho que agora é uma responsabilidade muito grande, porque a boa escolha, né, desses gestores, das secretarias, de todas as empresas que fazem parte da prefeitura, vão dar o tom também de um plano de campanha que a partir do dia 1º de janeiro se transforma num plano de governo para os próximos 4 anos. Você entende que é um novo momento para Curitiba? Eu diria que sim, eu acho que é uma nova fase. O tom dessa campanha foi muito focado, né? Os eleitores deram um recado da mudança, né? Mas uma mudança segura, consistente e que será feita com muita responsabilidade, como tudo que o Gustavo fez na vida dele. Obrigado, Eleonora Fruit, irmã do Gustavo, que está aqui com a gente também no TRE, chegou agora há pouco aqui, conversando, batendo papo com as pessoas que estão aqui no Tribunal Regional Eleitoral. Vamos mostrar mais uma imagem geral aqui do tribunal, para a gente... Tá praticamente encerrado o trabalho por aqui, muitas pessoas já deixaram o tribunal e nós voltamos com você no estúdio, Vili. Começa agora uma festa que um personagem importante não poderá ver, que é o ex-prefeito Maurício Fruit. Maurício Fruit, que foi uma figura de muito respeito na nossa cidade, uma pessoa correta, trabalhador, uma paciência infinita, fazia reuniões nos bairros para conversar com os moradores. E o Fruit, que muitas vezes tentava dar um passo maior, mas não conseguia. Toda vez que era alguma coisa boa numa disputa, tiravam o Fruit da vez. E quando era algum abacaxi, uma eleição difícil, daí deixava ele se candidatar. Ele tinha o sonho de voltar a ser prefeito de Curitiba, porque ele foi prefeito, mas nomeado pelo José Richa, aquele tempo era assim. E ele queria ser prefeito eleito de Curitiba. E não teve essa oportunidade. Então agora o filho dele faz esse sonho, já não está mais o pai por aqui, mas o filho realiza esse sonho, é importante lembrar isso.